nossa live hoje com, né, os projetos, com as representantes, vamos colocar assim, com as representantes dos projetos vencedores do primeiro prêmio Talentos à Sexta, promovido pela Mulheres à Sexta. E nós temos 3 finalistas, né? Nós fizemos uma votação com as lives, né? Que nós reapresentamos, eram sempre dois projetos por dia. Então, os mais votados são o projeto do Instituto Mangueira do Futuro, com 83% dos votos, né? O segundo, Mulheres em Quadra, no dia da votação, né, entre Mulheres em Quadra e outro projeto, 82% dos votos, e o Coab 1, representado pela Sheila Gouveia, com 73% dos votos. Bom, e aí, vocês receberam o prêmio? Receberam? Sim, tá aqui. Ei, mostra aí pra gente. Ai, que lindo, que lindo. Eu amei, ele é muito lindo. Ai, gente, é lindo demais. Eu fiz até um vídeo que a gente não podia contar, né, gente? Aí eu fiz um vídeo que eu vou postar depois da nossa live. Maria, parabéns, fiquei muito feliz que foi você também, viu? Eu também, adorei que foi você. Então, é um trabalho bem árduo, assim, eu acho que de todo mundo que começa um projeto, né, de incentivo à prática do basquetebol feminino, e aí eu acredito que vocês aí tenham alguma coisa tenha acontecido. Lembra da última vez que a gente conversou, a gente estava falando que tinha uma baixa no número de pessoas praticando, né, e tinha, por causa da pandemia, e as pessoas estavam voltando. E aí, agora como que está o projeto? Mariana, vai você primeiro. A gente começou a botar, os nossos treinos são aos sábados, né? A gente começou a ter as quartas também durante a semana e tá enchendo os 2 dias e as meninas ficaram muito felizes porque tem muita gente que não pode ir aos sábados, né? Mas pode durante a semana. Então, você tem um número maior ainda porque você não tem as pessoas se repetindo nos 2 dias. Tem gente que repete. Mas você tem um número maior e tá bem legal. Uhum. Quantas pessoas agora tá lá no Mulheres em Quadra? É difícil dar um número. Por exemplo, no grupo do WhatsApp tem 230. Só que quem vai pro treino vai em torno de 13, 15, varia. E a gente voltou também com a nossa pelada só de mulher, que a gente faz, que é o Basquete das Minas, que a gente faz sempre no último sábado do mês. Então, a gente voltou em julho e em agosto deu 30 meninas na quadra. A gente encheu, foi super legal. Então, varia bastante o número, né? Então, por exemplo, as 15 que vão no treino, não repete algumas, mas está sempre vindo gente nova. Então, ter o número certo é bem difícil. Entendi. E assim, mas hoje, por exemplo, você vê assim que você pode agora traçar um projeto de longo prazo para essa prática ou você ainda está experimentando? Não, acho que dá. Assim, ele já tem 5 anos, né? Então, já tem... Só que a gente vai levando, né? Mas eu acho que dá sim. Muito legal. E aí, Sheila, como que tá aí o projeto? Aumentou o número de praticantes? Estou sabendo que vocês ganharam bastante prêmios, bastante campeonatos aí. Conta aí pra gente o que mudou desde a última vez que a gente conversou. A gente começou o ano bem contente, porque a gente participou de um campeonato amador que é muito bem estruturado aqui em São Paulo. É um campeonato digno de profissional mesmo. E eu consegui manter as 2 equipes que eu entrei o ano passado, mais ao masculino, então eu entrei com 3 equipes. E a gente é bicampeão no feminino. A gente tô bem contente. Pode falar o nome do campeonato? Claro, você pode falar o que você quiser. Você então. Você falar alguma bobagem, responsabilidade sua, tô brincando. O único torneio que a gente jogou foi o Streetopia, que é um campeonato que deveria ser usado como um espelho, assim, para o amador, porque a gente pensa, quando a gente fala em projeto, a gente ainda está muito no amador, né?
Aham. E o Streetopia é um torneio amador, porém, ele não deixa nada a desejar em relação a um torneio profissional. Sim. Então, desde estacionamento no local, desde Media Day, prêmio em dinheiro, uniforme próprio do evento, local fixo, arbitragem, sabe? Tudo assim perfeito. Então, é um campeonato que a gente abraçou como Coab e provavelmente é o que a gente vai só jogar nos próximos anos, porque eu acredito que o respeito que eles têm com o esporte amador é muito legal, porque a gente trabalha muito, sabe? Maria sabe aí. E a gente merece esse respeito. Então não é porque é amador que tem que ser de qualquer jeito, sabe? Exatamente. Então eles mostraram pra gente que a gente pode ter um vestiário, a gente pode fazer media day, a gente pode ter um local de jogo bacana. Então convido até Maria aí, ó, já monta o time ano que vem pra vir participar, é muito legal. Esse ano teve até time de Curitiba que veio. Mas o nosso, por causa da pandemia, nós paramos muito e a gente está sem quadra para treinar. Isso é um problema para a gente aqui já faz um tempo. Mas a gente está indo muito para a linha competitiva, sabe? A gente está acabando que caindo muito no competitivo. Mas eu estou bem contente, porque é um projeto que cresceu também, está engateando, igual o da Mato, aí no meu. Vou pro 5º ano também. A gente podia fazer o aniversário junto, né, Má? É verdade. É o torneio de aniversário das ganhadoras, né? Isso é legal. E eu acho que eu ainda não tenho, por exemplo, um CNPJ, o que me prejudica muito, né, em questão de auxílio. Mas eu tenho hoje, por exemplo, 8 atletas ganhando Bolsa Atleta, sabe? No 3x3. Legal. Então eu acho isso fantástico, assim, para um projeto que ainda não é um projeto, né, digamos, por lei, né, mas eu tenho ajudado muita gente nesse sentido, tem muitas meninas que estão na faculdade e meninos também. Claro, eu falo mais das meninas porque a gente é muito forte no feminino, mas tem o masculino também, né, então eu acho isso muito feliz. E a pandemia acabou que prejudicou um pouco, agora acho que todo mundo está voltando, eu acho que ano que vem vai ser mais forte mesmo. E eu perdi uma coisa aqui, talvez você tenha falado e eu tenha perdido porque está cortando um pouquinho. Você está com quantos atletas no Coab 1 hoje? Ai, caramba, é muita gente, eu tenho... não sei, olha, eu tenho time de 3x, tenho time de 5x5, tenho masculino, tenho feminino. Esse dia eu tava até reclamando, falei, gente, eu não consigo mais ter tanto grupo, porque eu não consigo, eu me perco. Dá pra alguém me ajudar? Já tô procurando secretária já. Mas eu acho que a gente tá em competição mesmo, que é 5x5, acho que a gente tem uns 100 atletas. Contando de competição mesmo, que tá todo mundo competindo, jogando. Acho que a gente tá por 100 mesmo. Assim. Agora, quando tiver treino, aí a gente vai aumentar isso aí fácil. Entendi. E por exemplo, da pandemia para cá, tá, assim, isso é uma pergunta para vocês duas, assim, que isso, a gente está fazendo uma live no Mulheres à Sexta, vai ser sempre uma live sobre projetos em basquetebol feminino. Até a próxima live vai ser com a moça de Santa Catarina, estou acabando de fechar com ela, com a Karina, e outra live sobre os benefícios da atividade física, né, na questão da saúde mental e do bem-estar e essa coisa toda. E a gente falou na última live sobre uma coisa assim, que a gente nota uma diferença muito grande entre as pessoas que já faziam atividade física antes da pandemia, pessoas que não fizeram absolutamente nada durante a pandemia, né? E vocês tiveram, né, atletas que não fizeram nada, né? Lembra, assim, a gente conversando sobre isso, porque não tinha acesso à internet, porque não tinha como dar treino online, e as pessoas simplesmente desapareceram, né? Vocês notaram alguma diferença com relação ao comportamento, a questão da persistência ou do próprio treino mesmo, dos atletas que voltaram depois da pandemia?
No meu caso, tem muito antes e pós, porque muita gente saiu. Assim, mudou drasticamente quem estava indo. As pessoas que iam antes da pandemia pararam, grande parte parou, e começou a vir um público outras meninas. Então, é difícil fazer essa comparação. Mas os que continuaram, que estavam vindo antes, ainda mantiveram foco, ficaram muito animadas de voltar a socializar, né? Tanto que a gente, ainda no meio da pandemia, assim, quando diminuiu bastante os casos aqui, estava mais tranquilo, eu voltei com máscara, número mínimo de pessoas, e ia muita gente, acabava o número máximo que eu botava, porque o pessoal queria praticar qualquer coisa, estava desesperado. Aí, no meu caso, é um pouco diferente. Não sei, no caso da Sheila. E a Sheila, como é que você notou essa diferença? Eu acho que essa diferença, ela existe até agora. Porque a gente pensa que acabou, né? Mas ficou muito resquício ainda da pandemia, principalmente no psicológico das pessoas, sabe? E eu tenho o projeto, mas eu também trabalho muito perto dos atletas que são profissionais, que treinam todo dia. E eu acho que a cabecinha dessas pessoas, dos atletas principalmente, realmente está precisando de uma atenção especial. E eu percebo que tanto nos clubes, quanto no trabalho, quanto no dia a dia, não tem um foco nisso, não tem um trabalho que o objetivo é pensar no bem-estar mental e emocional, sabe? Eu tenho percebido isso tanto no amador quanto no profissional, ou nas meninas que jogam, né? Tem meninas que jogam comigo de 15 a 18 anos e que também estão em clubes, são federadas. E assim, o nível de baixa estima, assim, tá me surpreendendo muito. Tem me deixado pensando em certas situações. Como, por exemplo, o quê? Eu acho que é a falta de acompanhamento mesmo, porque o esporte já não é saudável, né? A gente sabe. O ambiente esportivo não é saudável ou o esporte em si não é saudável? Não, o esporte em si não é saudável, mas a gente está esquecendo de cuidar do lado emocional, do lado mental dessas atletas, principalmente pós-pandemia. Então a gente está agindo como se não tivesse acontecido nada. A gente ficou 2 anos parado e aí volta como se nada tivesse acontecido, sabe? Então o corpo mudou, a cabeça mudou, o físico mudou, e são coisas que eu acho que a gente precisava pensar, né? Porque existe uma imprevisibilidade, né? Assim, antigamente a gente fazia previsões, assim, né? Fazia o planejamento do treino de 1 ano, né? E agora existe esse fantasma do imprevisível, né? É só um esclarecimento, acho que eu entendi, assim, quando você fala que o esporte não é saudável, por causa das questões das lesões, da competição mesmo, que às vezes é muito dura e o atleta não tem um suporte psicológico para aguentar perder, né? Nesse ponto, realmente, a gente tem que melhorar muito. Mas quando a gente fala da pandemia, assim, a gente notou que a autoconfiança, né, ela foi muito abalada pela imprevisibilidade, né? A gente não sabe o que é o amanhã, né? Vamos todos tirar a máscara, né? E aí as pessoas adoecem de Covid, adoecem de não sei o que lá do macaco, e vem outra doença, e vem outra, e vem outra. E é uma coisa absurda, assim, né? Porque o uso da máscara parece que ficou uma coisa agora meio que para sempre para determinadas pessoas, né? Além de ser algo que você parece que agora vai correr contra o tempo, porque você vê as categorias de base, por exemplo, ficaram 2 anos aí paradas, e agora essa faixa etária, por exemplo, de 14 a 16 anos, ela ficou 2 anos parada.
Então agora esse retorno é como se estivesse buscando algo que foi perdido e não retomando uma situação e começando do zero. Né? Então eu acho isso preocupante, porque não se tem como... As crianças cresceram, né? Elas não jogaram. Então, a partir desse momento, a gente tinha que começar a pensar que o trabalho tem que ser feito a partir de agora. Não dá para tentar buscar o que já passou. E aí, não dá para eu cobrar de uma menina de 16 anos que ela jogue como se ela tivesse treinado esses 2 anos seguidos. Só que agora é como se eu estivesse correndo atrás do tempo. Entendeu? Então, quem tiver mais condição física, quem tiver mais condição de treino, é a pessoa que vai se desenvolver, e nem sempre seria assim, né? Isso é bem complicado. E você, assim, Mariana, só aprofundando um pouquinho, né, no seu entendimento das mulheres em quadro, eu sei que você não tem uma regularidade e as competições, vocês não competem, né, assim, é mais uma coisa de envolver, né, de motivar a prática do basquete feminino entre mulheres. Me fala um pouquinho o que mudou do seu projeto e, assim, como é que está hoje, quais são as perspectivas, seus objetivos? Assim, a gente até participa quando tem torneio, eu boto no grupo, vai ter torneio, porque eu também tento incentivar, né, participarem dos torneios femininos quando fazem aqui. E então a gente, vocês querem participar de tal? Então a gente participou de uns 2 torneios que teve de 3x, e a gente tem os nossos torneios de 3x que eu faço ranqueado mesmo pela plataforma da FIBA. E a gente fazia, antes da pandemia, 4 torneios por ano, um para cada estação do ano. Só que, né, fiquei 2 anos parada, a gente conseguiu voltar. Eu consegui fazer depois na volta agora em junho. Foi bem legal. Deram 9 times. Foi muito bom. As meninas se divertiram, isso que é importante. As que competem mesmo, querem ponto, ganhar a pontuação delas. As que não estão acostumadas a competir, mas a gente deu essa oportunidade que dá um espaço que elas ficam à vontade de participar, porque talvez em outros torneios elas não ficam tão à vontade, que muito forte, eu não jogo essas coisas, eu não quero entrar nesse tipo. Aí elas ficam à vontade de jogar no nosso, então foi bem legal, a gente tem essa troca, né, que talvez elas não encontrassem com as outras meninas que jogam no nível mais alto, né, jogaram federadas desde novas, então eu fico feliz que a gente disponibiliza isso, né, a gente abre esse espaço, onde você encontra com gente que você não encontraria, talvez. Mas o que mudou desde março é o que eu te falei, a gente conseguiu botar mais um treino durante a semana, então a gente abre uma oportunidade para mais meninas terem esse contato com o basquete. A gente voltou com a nossa pelada, que a gente tem um outro espaço, porque as que não querem treinar, que já estão no nível que, né, jogam um campeonato ou treinam em outro lugar, não vão, mas elas vão para a nossa pelada, porque vão ter um espaço que elas vão poder jogar contra a mulher, não vão precisar jogar contra homem para jogar pelada ou participar de um torneio, então tem ainda mais uma troca maior, o que está sendo bem legal. E os nossos planos para o futuro eu vou tentar voltar com os torneios com mais frequência, né? Esse ano eu não sei se eu vou conseguir fazer outro, mas vou tentar, que eu acho bem importante ter aqui. E a gente vai tentar manter os treinos, vou tentar o que a Sheila falou, né? A gente vai tentar ir atrás do CNPJ, legalizar. E assim, tem gente perguntando aí se vocês vão levar o projeto aí para o norte de Maceió. Daniele, né? Ih, que legal! Agora, tem um comentário aí muito interessante, e que é o comentário da Ana Cruzeiro, né? Que ela diz o seguinte, que acredita que as redes de pandemia trouxeram a sensação de conseguir as coisas rapidamente e não precisa de tanto esforço, fadiga ou empenho. E isso vem uma geração fraca. Aí essa parte, o último aí eu não entendi muito bem, mas assim, mais ou menos, né? Que essa coisa de não acreditar no esforço, né? Como é que fica isso? Porque isso está sendo uma discussão científica mesmo, assim, que a pandemia, o fato das coisas serem online, que as pessoas começaram a se conhecer
né? Então eu não preciso muito esforço. Eu vou lá e, entendeu? Tá aqui ao alcance da mão. Como é que vocês veem isso acontecendo aí? Oi, Aninha, meu amor, que saudade. Sobre Maceió, bom, eu levo o Coab para Curitiba, eu levo para Brasília. Maceió é logo ali, bora que bora. Pra gente não tem esse problema, não. O importante é levar o basquete feminino para tudo que é lugar, gente. Sempre que eu vejo campeonatos, eu chamo a galera e aí procuro gente do lugar que queira jogar também, aí misturo o Coab com gente do lugar, e aí fico conhecendo um monte de gente a mais, e é muito bom, porque eu acho que isso que é o nosso objetivo. Não importa onde, desde que a gente esteja fazendo o melhor. Uhum. Eu acho que a Aninha, ela toca no assunto que é reflexivo, sim, mas a gente tem que pensar que tá chegando aí as tecnologias, né? Eu acho isso bom, porque a gente não fica para trás, mas a gente tem que levar com a mesma seriedade como se a gente não tivesse esse novo material de trabalho. Tem que ser tão bom quanto se não tivesse ele. Então a gente tem que estudar, tem que cada vez mais conhecer as ferramentas que a gente tem e não achar que não pode ser tão bom quanto, né? Porque a gente tem principalmente como professora, a gente tem esse estereótipo de achar que a aula online não vai ser tão boa quanto presencial. É reflexivo, mas será que a gente não tem condição de fazer uma aula tão boa quanto presencial? Já que a gente usa, por exemplo, as ferramentas, né, de rede social o dia inteiro. Então, assim, é muito complicado, mas eu entendo o que ela quer dizer também. Assim, por mais que a gente, né, eu vejo isso agora, assim, voltando a dar aula, né, presencial e tal. Por mais que a gente tenha o conforto, né, da casa da gente, você sair ali, tomar um café, você volta, assim, ver as pessoas é essencial, né? Ver os seus alunos é essencial. Por exemplo, aqui a gente não pode pedir ao aluno ou requisitar do aluno que ele abra os vídeos, né? Por toda uma questão de diversidade aí socioeconômica, que uns não têm internet melhor do que os outros, têm computador melhor, né? Ou então até o próprio constrangimento do lugar onde mora, que não tem muito lugar para fazer aula e etc. Então a gente não pode fazer esse pedido. E por 3 anos, assim, eu tô falando isso, por 3 anos eu dei aula online. por 3 anos, né, assim, é claro que eu sou bem esperta, assim, falei para meus alunos, olha, vocês abrem o vídeo, porque eu estou na minha casa, vocês estão vendo a minha casa, né, eu deveria ser a primeira pessoa a falar, não vou abrir meu vídeo, porque eu sou professora, eu não quero os meus alunos na minha casa, mas eu estou abrindo a minha casa, então, assim, que é um lugar mais sagrado para mim, né? Eu estou abrindo a minha casa e eu quero ver a cara de vocês, porque eu vou ficar doente, né? Se eu ficar continuando aqui olhando para essa tela preta e dando 3 horas de aula, dando 2 horas de aula. É horrível, né? E eles ficaram meio que com pena de mim, assim, e abriram os vídeos, né? Eu acho que a Ellen entrou. Ellen, se você entrou, pede para entrar na live, fazer um favor. Vai aparecer um diálogo aí para você. Acho que a Maria Rosa entrou, né? Ellen Rosa, por favor, se você está aí, pede para participar da live, para eu te acho mais rápido. Então, e com isso, eu fico vendo, né, que assim, a nossa oportunidade de voltar a conviver, de voltar a se ver, né, ela tem que ser uma oportunidade que seja melhor aproveitada também, né? O máximo aí, enquanto a gente puder viver as quadras, viver aí, né? É interessante. Bom, eu vou pedir para vocês botarem os troféus assim. Aí eu vou tirar um print aqui no meu coisa, no meu 1, 2, 3, go! E eu vou pedir para vocês, assim, falar um pouquinho do que isso significou para vocês. Como é que vocês trabalharam esses 80% de voto aí? Me conte tudo.
Eu fui no grupo lá, falei, gente, aqui, ó. Ajuda aí, aí o pessoal, não, vamos. Aí as meninas foram botando tudo, botei no meu Instagram, fui aqui em casa, então, todo mundo vai entrar no Instagram agora. Foi todo mundo botar, eu chamei meu namorado, chamei Deus do mundo. Aí todo mundo foi, não, pode deixar, tem um grupo das minhas amigas, não, elas compartilharam, todo mundo, não, você vai ganhar disso aí. Isso aqui vale muito, muito pra mim, saber que o meu projeto é reconhecido, que tem gente que, sabe, acha ele importante, que eu sei que eu tô fazendo o mínimo tô dando o mínimo de importância na vida de alguma pessoa, que tô sendo importante, é demais, assim, não imaginava, como pensei nisso aqui, tá desse tamanho agora, e ainda ser reconhecida por você também, eu fico muito honrada, muito, muito obrigada. De nada. E aí, Sheila? Cara, quando eu fiquei sabendo que eu ia participar, eu já fiquei, assim, mega feliz. E foi engraçado que a gente estava falando do filme, né, que vocês fizeram e tal. E eu tava com a Norminha lá no Sesc, eu falei, ó, quando entrar a votação, você vota, tá? Por favor, vota em mim. E aí a gente brincando e tal. Mas assim, eu achei a iniciativa fantástica, porque para muitas pessoas pode ser só um troféu, sabe? Mas a gente sabe o tanto que a gente luta no dia a dia, a gente sabe o tanto que a gente batalha. Então, pra gente é um troféu que tem um significado assim, muito, muito especial. E eu fiquei muito feliz. E ainda mais com essas pessoas que eu tava junto, sabe? São pessoas de referência, são pessoas que a gente tem orgulho de estar junto, sabe? É um prêmio que eu acho que se você perdesse, mas o outro ganhasse, você ia ficar feliz do mesmo jeito. Então, e recebi a notícia lá em Brasília. Tá caindo? Não, tá caindo não, tá travando e o barulho tá aumentando. Eu recebi a notícia lá em Brasília, participando do meu último Jubes, olha isso. Aí eu pulava, eu gritava, ai, eu ganhei. Aí depois falou, gente, não pode contar pra ninguém. Eu falei, nossa, eu já contei pra Brasília inteira. E eu já tava lá, gente, colocarem nas redes sociais, porque o que a gente ia fazer é que a partir do dia 21 a gente ia soltar o resultado. Mas quem participou já sabia o resultado, né? Porque a votação foi para as pessoas também. Sabia que eu não sabia? Eu tava mais perdida que não sei o quê. Porque quando era a minha votação, eu não sabia. E aí os atletas falavam, Sheila, tá acontecendo. Tipo, era metade do dia já. Aí eles começaram a se mobilizar. Eu falei, gente, eu sou muito perdida, né? E aí eu ganhei e tal. Falei, ai, que legal, ganhamos tal. E depois disso, eu não vi mais o que estava acontecendo. Eu falei, gente, será que eu perdi? Fiquei pensando. Aí eu recebi lá, projetos vencedores. Aí eu abro assim o WhatsApp, projetos vencedores. Aí eu olho e falei, nossa, ganhei. Aí os atletas olhando, ganhou o quê, minha filha? Nem chegou na final ainda. Eu falei, ganhei, mulheres na sexta, todo mundo pra minha cara. Bom, Brasília inteiro já sabia. Sim. Bom, isso é muito legal, assim, porque da forma como a Vislili, né, fez todo o processo de votação e etc., foi para que, né, as pessoas a quem vocês servem, né, com o talento de vocês, o projeto que as pessoas foram criadas, porque foram todos os projetos que foram entrevistados, né, eles foram indicados, tanto é que a gente fazia os parzinhos, lembra? Fulano, e aí vota, né? Fulano, vota, fulano, vota. Então, esses projetos, né, todos foram revistos, né? A gente teve um acesso bem legal no YouTube, de pessoas que votavam, mas iam lá ver o vídeo, sabe? Comentários interessantes. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de dar uma olhada lá no YouTube, mas tem bastante comentário e tal. E aí é um reconhecimento da população a qual vocês atendem. E isso é muito legal, porque 85%, né, se você pensar bem, né, de 2 projetos, né, e aí as pessoas tinham que votar em um, e vocês terem 82%, é uma coisa bem significativa mesmo, é um reconhecimento da população a qual vocês atendem. E eu fico muito feliz, né, que vocês
sejam aí, né, as ganhadoras, né, os projetos de vocês sejam aí os ganhadores, né? E a gente agradece muito a participação de vocês, a gente agradece muito o apoio de vocês, né? Olha a Cíntia Tuiu aí! Olha ela aí! Oi, gente, eu ia falar isso, olha, vem jogar comigo, Cíntia! Você aí na Itália, tudo, então, e aí é isso, e a intenção também é a gente incentivar as pessoas, né, que entram aí com as suas, com toda a garra, com toda crença, né, nessa coisa da participação esportiva e a mudança, né, nessa coisa do ser humano. Eu estava conversando com a Vânia Fernandes, né, e ela está nos jogos escolares lá, né, e aí ela falou uma coisa muito importante, né, e a coisa... ela entrou. Ela entrou. Tá aqui. A Leone tá aí também, não pode perder, né, Leone? Não, claro que não. Leone é nossa convidada ali, ó, toda vez. Ellen, já mandei o convite para você, só você aceitar agora. Então, a gente estava falando da participação, né? O nosso trabalho é trazer essa participação das crianças, né, na maior quantidade de eventos possível, né? Porque para que elas se sintam parte, né? Se sintam importantes, né? E façam parte de um processo competitivo, mas ao mesmo tempo participativo, ao mesmo tempo de colaboração, ao mesmo tempo de desenvolvimento aí de liderança e etc. Né? Agora dá para fazer uma foto bem legal, hein? Todo mundo com agora tá bem legal. Você recebeu o troféu? Recebi sim, muito bonito, por sinal. Ah, legal. E tá aí com você, não? Não ouvi, Cláudia. O troféu tá aí com você? Não, eu não consegui pegar ele agora. Tá. Senão estaria para tirar uma foto bem bonita. Não, mas eu prometo tirar uma foto e mando, pode deixar. Beleza. Então, Ellen, eu fiz umas perguntas para as meninas, agora que você está aí, não é? E aí a gente vai poder ouvir de você. O que mudou no projeto no Instituto Mangueira do Futuro, desde que a gente se falou, com relação ao número de crianças hoje participando, número de atletas? Conta aí pra gente. Cláudia, assim, ó, a gente teve um quantitativo, né, teve um número muito maior de crianças inscritas, né, no projeto. A gente hoje também está trabalhando com o basquete masculino. Isso é uma novidade que não tinha antes e a gente está retornando com né, o basquete masculino. E as outras modalidades que conseguiram ter um N aí maior do que a gente estava esperando. Acho que depois das pessoas estarem vacinadas e estarem mais frequentes aí nas ruas, esse quantitativo, esse N aumentou bastante. E você nota uma diferença entre os atletas antes e os atletas agora, em termos de responsabilidade, compromisso, esforço? Não, tá muito diferente, Cláudia. Assim, em algumas situações é até um pouco assustador, né? Porque as crianças estão vindo de um momento de pandemia que estão tentando se readaptar para algumas situações, que isso está acontecendo de fato, tanto na escola quanto na própria Mangueira, nos clubes, né? É uma adaptação e isso está acontecendo de fato. Então, acho que essa preocupação até mesmo com a saúde, eu acho que é isso que tem feito com que as crianças tenham buscado as suas práticas, né, de atividade. Qualquer que for, não só o basquete, mas como aqui tem o levantamento de peso, tem a natação, tem a ginástica, o atletismo, o futebol. Então, esse quantitativo em cada modalidade ele teve um acréscimo muito grande. Muito legal. E você, assim, hoje, por exemplo, você consegue visualizar um projeto, assim, o que você vai fazer daqui a 5 anos? Dentro desse projeto? Eu acredito assim, foi isso que você falou, né? As nossas vivências, elas têm que ser de dia a dia. Mas eu acho que a gente está vivendo aquelas questões mais mensais, né? Os planos mensais, para que a gente consiga, de fato, atender e ver até a evolução de cada atleta. Você perguntou antes, assim, do que eu vejo daqui a 5 anos.
é da gente tentar ver no maior número de meninas possíveis praticando basquete, que eu acho que esse é o primordial, né? E dessas meninas a gente tirar aí algumas meninas para estarem representando o nosso país, tanto no basquete tradicional do 5 contra 5, quanto no basquete 3x3, mas eu acho que a primeira situação é na questão das mulheres, das meninas estarem praticando a nossa modalidade de basquete. Uhum, uhum. Isso é fantástico, assim. E assim, a gente está terminando aí. Eu queria perguntar para você o que significou para você o prêmio aí Talentos à Sexta. Um orgulho tamanho de fazer parte de uma votação, né, de uma grandeza tão grande. Eu já tinha falado isso para você lá atrás. Você está se tornando uma referência, sim, tanto aqui com as questões de estar buscando o basquete feminino, com as suas histórias, com todo o conteúdo que você tem apresentado. E eu acho que o que representou esse troféu é de reconhecimento de trabalho, Cláudia. Porque assim, ó, a gente está com duas pessoas aqui, a Mari, que aparece aqui para mim aqui em cima, a Sheila, que aparece aqui para mim do lado. A Mari, a gente se encontrou num evento aqui no Rio. A Mari foi minha atleta há anos atrás e fico muito orgulhosa de tudo que ela vem fazendo com o projeto dela. A Sheila, que aí é uma mulher aguerrida com tudo que ela vem fazendo também. Então, assim, eu acho que a representatividade do projeto é isso, ó, tá com duas pessoas, uma que eu vi lá no início e uma que eu conheci há pouco tempo, se movimentando do jeito que estão se movimentando e buscando essa questão do basquete, principalmente feminino, né, ele alcançar voos mais altos. Acho que isso é honra, de verdade. Ah, que legal. Muito obrigada, porque para a gente é uma honra ter vocês no nosso canal, né, do YouTube, é uma honra ter o depoimento de vocês. É legal saber onde vocês estão agora, né, que isso significa que está melhorando, né, que a intenção da participação aí está incrível, porque eu estava falando com as meninas antes de falar com você, esse projeto, né, do Prêmio Mulheres, né, Talentos à Sexta, ele é um projeto, assim, para que as pessoas vejam, né, o reconhecimento do público a quem vocês servem, né, porque a votação foi muito representativa. É claro que assim, né, vocês trabalharam, né, mas vocês não precisaram trabalhar muito, entendeu? Para terem o número de votação. As pessoas foram lá e votaram, né, e participaram. E isso é muito legal, sabe? E isso também me dá um retorno muito legal do trabalho que a gente vem fazendo, de incentivo, né, dos projetos que tem projetos de trabalho com basquete feminino, que incentivam, né, as meninas estarem em quadra, as mulheres estarem em quadra. Então, a partir do momento que a gente vê tanto engajamento, sabe, aí a gente diz, poxa, acho que estou no caminho certo, né, e aí a gente está fazendo uma ação, não é uma boa ação para ser a Cláudia legal, a Cláudia boa, não, a gente está fazendo uma ação para mudar o mundo, sabe? Né, que a gente tem uma expressão em inglês que é assim, teaching the world, né? Muda o mundo de cabeça para baixo, sabe? Você mudar os valores, mudar. E, Cláudia, assim, desculpa te cortar, mas é só colaborando também com a sua fala, que é para mostrar que, assim, as mulheres também têm o seu valor dentro dos seus trabalhos, sabe? E essa representatividade do que você fez como troféu é isso. Que, assim, tem mulheres que são capazes, sim, de estarem trabalhando num alto nível, tem mulheres que conseguem montar projetos, sim, do zero, e isso vem acontecendo de uma maneira muito legal, e eu acho que você está dando a oportunidade das pessoas estarem conhecendo, né? Talvez, num outro momento, isso não estaria acontecendo. A gente sabe de todas as dificuldades que tem, a gente sabe das dificuldades que o feminino, né, nós mulheres, o que a gente passa aí de maneira diária, o que a gente precisa tá lutando todo dia, né? Eu sempre falo isso, que todo dia eu preciso provar para alguém o quanto eu sou capaz. Então, acho que isso é a questão do seu troféu, da premiação, acho que dá valor a isso, né? Nesse sentido. Legal, isso é um retorno muito legal para a gente, né? E, assim, eu só tenho a agradecer o tempo de vocês, muito obrigada. Vocês estão aí no meio de treino, no meio de trabalho, Mariana mudando de lugar. Não é? Saindo aí do treino mais cedo.
Então, assim, muito obrigada por estarem disponíveis também, né, a contribuir com essa divulgação do basquetebol feminino, de estarem disponíveis a trabalhar por isso, né, e de terem tanta garra, né, tanta dedicação, tanta resiliência. Eu acho que a palavra da gente que trabalha com esporte no Brasil, e principalmente com o esporte feminino, e trabalha dentro desses núcleos, assim, menores e com menos acesso, né, ao apoio, né, é resiliência, né? Então, vocês aí são 3 pessoas de uma resiliência, assim, admirável, né? Eu espero que vocês continuem fazendo o trabalho de vocês com essa dedicação por muito, 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 muito tempo, né? E com menos dificuldades. Menos dificuldades. Eu agradeço muito. A palavra é gratidão mesmo. Ellen, sou sua fã, você sabe. Acho incrível o seu trabalho. Maria, já falei, não vou ficar falando toda hora, né, Maria? E eu acho que é importante essa junção mesmo, a mulher se apoiar, né? É engraçado que muita gente vem me perguntar: você tem atleta tal, porque eu tenho muita atleta. E aí essa semana vieram me pedir atletas para jogar abertos, que vai ter aqui em São Paulo. E aí eu falei para a pessoa: olha, eu monto um time para você, mas é o seguinte, as minhas atletas são mães e precisam de alojamento para as crianças também. E aí o cara falou: nossa, tudo bem. Aí ele arranjou alojamento para a mãe, para o filho, para o papagaio, para o cachorro. Então é pensar que a mulher, ela tem um cenário diferente e a gente precisa olhar para esse lado também, né? E eu achei muito bacana o cara também falar: pô, que legal, e abriu portas, e são pessoas, mulheres já maduras, que estão tendo oportunidades aí de continuar nas quadras, né? Então acho que é legal a gente sempre olhar o todo, né? Exatamente. Abrir a consciência, né? Para essas diferenças que precisam ser abraçadas, né? Respeitadas, etc. Mas eu só tenho a agradecer. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Cláudia, você disse nós 3 resilientes, somos 4, porque conta com você. A gente não estaria aqui sem você, sem com esse projeto maravilhoso que você bota. Adoro suas postagens, é muito importante o trabalho que você está fazendo. Então, eu sou muito grata. Muito grata. Nunca pensei que eu ia poder estar numa live com a Ellen, com a Sheila. Então, sou super fã delas. Então, muito, muito, muito obrigada por dar essa oportunidade. Imagina, eu que agradeço. E a nossa live, a próxima live agora, será no dia 19 de outubro, né? Com a doutora Márcia, que é uma psiquiatra, e a gente vai falar de saúde mental dos atletas e dos treinadores. Então, seremos eu, doutora Márcia e a Lei Minati, nós 3. Tá bom? Aí, se vocês quiserem entrar também, dá um pitaco aí, vai ser às 7 horas da noite, outubro, dia 19, manda perguntas, sugestões aí, tá certo? Vai ser no meu aniversário, mas eu dou uma... Apareça que eu te dou os parabéns ao vivo. Eu vou dar um tchauzinho. Isso. Legal, parabéns adiantado aí para você. Obrigada. Um abraço grande, parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigada por estarem aqui com a gente. Não, parabéns para você, Cláudia. Eu acho que o parabéns principal é o seu. Isso daqui de ter o troféu aqui das 3 é só, de fato, reconhecimento do seu trabalho. Imagina, o trabalho de vocês aí. Vou pegar uma foto assim e ficar aqui. Isso. Então, e assim, a Cleide fala uma coisa assim, que eu gostaria de usar as palavras dela. Falta foto, Cláudia. Para vocês, né? Que me orgulho de ter continuado acompanhando o basquete, de ter a honra de conhecê-las. Então, eu faço das palavras da Sheila, as minhas palavras para vocês, porque é uma honra conhecer vocês, é uma honra poder falar com vocês. Super abraço. Aguardo foto do projeto. Faz uma foto legal, assim, com as mulheres em quadra aí. Eu vou levar pro treino. Então. Perfeito. Aí é legal. E aí a gente vai fazer um blog super legal aí para fechar essa participação aí. Tá bom? Super abraço. Tchau, obrigada. Até a próxima vez. Obrigado a vocês. Beijo, meninas. Fique com Deus. Tchau. Beijo. Tchau.